custa mais do que a vida e dói no coração. Também me despeço e a todos agradeço. Desculpai se houve algum engano. Se já me comparece e a todos agradece. Uma feliz Páscoa e até para o ano. Bom dia, temos aqui o Sr. José da Silva, que é natural da Praia da Vitória, que é residente aqui no Canadá. Como é que está o Sr. José hoje? Estou bem, graças a Deus, de saúde, não exatamente como queria estar, mas Há quantos anos o Sr. José está aqui no Canadá? o José chegou aqui ao Canadá no dia 30 de abril de 1987. E qual foi a decisão de vir para aqui para o Canadá? Ora, a decisão, a realidade é esta. O José era de 5 filhos, era o único que estava na altura na terceira. Tinha falecido a minha sogra, o meu sogro tinha tomado uma decisão com a minha esposa falecida. Não estava muito de acordo. O José tinha um estabelecimento pronto a vestir, chamado Boutique Chana. Na altura os negócios não estavam da forma que o José entendia que devia estar. Os juros estavam altos e eu pensei vir ao Canadá de visita primeiro, ver a minha mãe, os meus irmãos que estavam aqui desde 73 e vim por aí abaixo, vi a coisa, gostei. Cheguei lá, tive aqui um mês de qualquer coisa, com os meus irmãos, com a minha mãe, com o resto da família, que está toda aqui. Cheguei à terceira, tive uma conversa com a minha esposa, perguntei se ela queria vir ao Canadá ver, eu tinha gostado. E ela disse, se tu gostaste, eu também, olha, quem eu queria muito, que era a sua mãe, já não está cá. Eu ainda tenho aqui um irmão, a minha irmã está no continente, para mim não me faz diferença nenhuma se fizesse esta opção, assim foi, tentamos. Minha mãe fez a carta de chamada, junto com um irmão meu, e cá estou. A opção, até agora não vou dizer que foi a pior opção da minha vida, ou que foi a melhor. Estou a viver, estou de saúde, estou bem, estou com os meus filhos e netos por aqui, a vida está cá. Antes o senhor vir para aqui, para o Canadá, o senhor já estava envolvido na cultura portuguesa lá na Ilha Terceira? Sim. O José já tinha feito algumas coisas. Dancei num grupo chamado Sapateia Açoriana, que era um grupo folclórico, que ainda hoje existe na Praia da Vitória. Era ensaiadora a senhora Eduarda Rosa, uma senhora que me marcou e muito a nível de cultura, uma senhora excelente. Também saí lá em 3 danças, puxei uma dança de espada, puxei uma dança de pandeiro e saí num bailinho. Gostei muito, adorei. Gosto muito de uma dança de pandeiro, adoro, mas também gostei muito da dança de espada. Tinha elementos fantásticos. Na altura já levei senhoras, foi em 1984, as senhoras já participavam, levei senhoras na encenação. Portanto, dentro do assunto já era mesmo senhoras. Essas senhoras estão na América e acho que outra delas já faleceu. Deu muito gosto de puxar essa dança, adorei. Essa dança foi ensaiada num clube chamado o Clube dos Canários. Era um clube que foi fundado por 4 ou 5 amigos, um deles, um rapaz, o Lívio Ourique, que jogou no Praense. E nós decidimos fazer essa dança porque o movimento no clube estava fraco. E então, se fizéssemos a dança, conseguíamos agrupar mais gente, fazer mais algum bocadinho de negócio. E aí nasceu a dança. Há um
rapaz que está na América também que saiu nessa dança. Há aqui um Sveta que também saiu. Muitos deles estão aqui no Canadá. Gostei. Também tive o prazer de pertencer à direção do glorioso Sport Clube Praiense, na Praia de Vitória, que foi a equipa de futebol onde eu joguei enquanto jovem, juvenis e júniores. Depois participei numa direção na parte social do Sport Clube Praiense. Parece-me que em 1985 Praiense já estava na 3ª divisão. Treinador na altura o Sr. Couto. Tinha um colega meu que era o chefe do departamento, era o Félix, que não sei se ainda é vivo, mas era na altura uma direção de classe e em vários departamentos que me deu muito prazer em participar. Fiz mais umas coisinhas, fiz locução no campo de jogos municipal da Praia da Vitória. Quando o Praiense jogava, eu fazia locução em apresentar as duas equipes, a equipe da arbitragem, de onde vinha a outra equipa, que geralmente era de continente, e também tínhamos advertising de alguns estabelecimentos comerciais. Portanto, isto era feito por mim. E daí partiu aquele bichinho de apresentar festas e de microfone que tive o prazer, então, aqui neste país, de ter uma conta enorme, graças a Deus. E quando o senhor puxou a dança-espada, vamos começar para a dança-espada, teve alguém que ensinou o senhor a puxar, ou foi mesmo uma coisa que o senhor aprendeu sozinho? Ora bem, quando eu comecei primeiro sem ninguém, mas eu, como sou humilde e gosto de aprender, eu pedi a alguém que já faleceu e que para mim foi, eu não vou dizer que foi o melhor mestre, só conta dizer que foi o melhor ou pior, só contra isso. Mas para mim foi o melhor malabarista com a espada na mão. Eu gostava muito de ver manejar a espada e era amigo com este senhor, não muito mais velho que eu, mas ele já faleceu, que é o senhor Alberto Menezes, morador na Canada dos Pastos, que puxou uma dança que ficou marcada na história do Belo Jardim, que foi os Três Mosqueteiros. Ele puxou outras danças, mas esta ficou marcada na história. E este senhor, que na frente que vimos uma dança que ele ensinou à sua neta, que foi a Dama das Camélias, ensaiada também em Belo Jardim e Casa da Ribeira, que a miúda foi a jovem, foi para mim um sucesso. A miúda não tinha uma grande voz, mas tinha uma grande mão, e para mim o puxador, se tem boa voz, foi Deus já que lhe deu, e se manobra bem, foi ele que aprendeu. Portanto, eu gostei muito de ver a menina, e ela teve um professor excelente. Eu via nela as manobras de sua avó, fantasticamente bem feito. A menina foi fantástica. E então acabei por ser humilde e ir ter com este senhor. E na altura não o tratava por senhor, era o meu amigo Alberto, porque ele era também adepto do Sport Clube Praiense. Quando eu fui juvenil e júnior, ele era um adepto daqueles ferrenhos, e acho que até à hora da sua morte ele foi, de facto, um adepto excelente. Com licença. E então este senhor que foi lá e teve alguns... Mas eu tinha uma coisa contra. Não é defeito ser canhoto, mas eu sou canhoto. Portanto, para ele me ensinar não era tão fácil. Porque ele tinha que se colocar em posição contrária que ele gostava. Mas lá ele me disse mais aqui ou mais ali, ensinou-me mais a posição. Quando se canta, cantas aqui, quando sais, cantas aqui,
danças mais aqui, menos ali, estas coisas, eu disse, manobras mais ou menos, já não estás muito mal, mas ele então dizia, já não estás muito mal, mas olha lá, já vi melhor, ele então dizia, já vi melhor. E então, foi-me dizendo aquilo que era preciso e eu fui aprendendo aquilo que foi possível aprender. E lá se foi para a rua, a dança não era má, era uma dança razoável, gostei, ficou marcada na minha história de carnaval, que eu adorei. E agora passando mais para as danças de pandeiro, o senhor disse, antes de vir para o Canadá, também puxou danças de pandeiro. E foi esta, uma dança de pandeiro que ainda foi antes da despada, foi 78, tem noção. E quando o senhor começou a aprender a puxar pandeiro para ir nessa dança, foi mesmo com o senhor ou também foi para o outro? O pandeiro aprendi foi sozinho. E via sempre, e tinha sempre a cisma. Primeiro eu fui num bailinho, e nesse bailinho, que tem aqui alguns rapazes, levava 2 rapazes de São Miguel, gaita de boca, eu a tocar pandeiro, uns ferrinhos, isto já foi há tanto tempo, 66 ou 67, nessa altura. Então, eu ia nas aulas à frente, mas eu tocava pandeiro, só que não levava pandeiro aos pés nem nada. O pandeiro era quase em cima do broado. E era o que eu fazia ali, e aquele bichinho de tocar aquele pandeiro que guardei, ainda hoje tenho, está ali, está roto, mas eu vou arranjar. E aquele bichinho ficou sempre. Depois apareceu um assunto que teve na Praia da Vitória para sair em 1951, precisamente no ano que eu nasci. Mas este assunto foi cortado na censura. Era conhecido por a Mamé e a Alice. Era uma história de 2 senhoras que trabalharam na base, naquele tempo que a base era forte, super forte, se era ou não sei, foi no ano que eu nasci, não sei. Essa dança veio para o ensaio e não conseguiu sair. Alguém teve este assunto e chega à beira de um rapaz amigo e diz, tem aqui uma dança. Esta pessoa tinha estado no ensaio dessa dança. Já sei que já está lá no Mongorim. Foi o senhor Alvarinho Ceveta, o senhor da praia, um senhor que eu sempre respeitei, inclusive até morei numa casa dele. Um afilhado meu que esteve aqui no Canadá, que foi o ratão desta dança, já faleceu também. Tínhamos uma banda de toques muito boa. Na altura, podia-se classificar bom na altura, porque era 2 violões à cabeça da dança. Na altura, talvez, lá está uma coisa que eu não gosto de dizer, mas talvez fosse dos melhores, principalmente no Conselho da Praia, que era um rapaz chamado Jorge Alberto Calhoiço. O seu pai dele diz-se que foi do melhor que apareceu na ilha. E o rapaz, numa dança dentro, era um forte sério. Era daqueles violões, por exemplo, a dela estava a puxar a dança, nunca sabias qual era a entrada, porque ele fazia 10 entradas, 12, cada salão tinha uma entrada para começar a marcha. A pessoa tinha que ficar sempre a olhar para ele. Mas era este. Ele era o primeiro da frente, depois tinha um rapazinho das Fontinhas, que ainda está vivo, que é o Fernando das Fontinhas. Tínhamos 2 Rebecas, ou 2 bandolins, como queiram chamar. Uma era de Santa Luzia, que era um rapaz que estava na Academia da Música, que agora não sei o nome, e era um outro que era de São Brás, chamado Rafael. E tínhamos, outra vez, um dos melhores saxofones em danças, que é o Carlinhos, que ainda hoje toca no Bailinho das Fontinhas, no Bailinho do Arieiro, canta aqueles 2, o acordeão e o violão. O saxofone foi este saxo que
ficou nessa tal dita dança. E atrás era, para fazer o número 6, era castanholas. Era 6 toques numa filha, 6 dançarinos na outra. Alguns personagens, as personagens dançavam e o Rotão fazia o lado da dança. Ele fazia à frente e fazia o lado. Adorei porque modas boas, uma marcha boa. Eu nunca fui um forte puxador, mas cada um tem a sua maneira de ser. Eu gosto de tocar para a música em cima do violão. Há pessoas que tocam à pancada, há pessoas que vão ver cada um. Não há puxadores igual. Puxador é como um jogador de futebol. Não há nenhum igual. As pessoas, e há uma coisa que eu vou deixar aqui dito, antes que vos esqueça, é a minha opinião. Tudo que eu aqui estou a dizer é a minha opinião. Não vejo, nem acho, que ninguém deve dizer este puxador foi o melhor, ou aquele é o melhor, ou aquele... Ninguém está preparado para dizer isto. Pode dizer assim, olha, eu gostei mais daquele. Agora dizer que aquele foi melhor do que aquele, nunca o faça, porque ninguém, mas ninguém, não há ninguém que tenha a história como deve ser tocado, como deve ser feito, ou quem é que foi o gajo que inventou, até agora ninguém sabe. Na minha família, e faleceu há poucos dias, não foi há muitos dias, talvez só um beijo e qualquer coisa, alguém que ficou na boca do povo como um dos melhores. E eu às vezes, ele dizia-me tanta vez, e nunca gostei que se dissesse que o melhor é este nem aquele. Cada um faz o que pode e como quer e gosta. No entanto, eu gostava bem da maneira dele estar no meio da dança e da maneira... O Ornel, que está aí para cima, também é do meu tempo, adoro ver ele, tem a sua maneira de ser. Mas quem sou eu para dizer, olha, este é o melhor e aquele é o melhor? Não. Eu acho que ninguém está classificado para tal. Então, a tradição do carnaval, ou como o senhor estava a dizer, ou dança espada, ou mesmo bailinho, ou mesmo uma dança pandeiro, ninguém sabe a história como é que começou. Ora bem, há muita gente a fazer pesquisas neste campo. Vai-se lendo uma coisa aqui, outra coisa por ali. Há um livro do Sr. Augusto Gomes, um escritor terceirense, que procura umas coisinhas aqui e ali. Há um outro senhor, também natural de Angra, que entrou em pesquisas, mas já há muito tempo que não se vê absolutamente nada. A minha opinião nesse capítulo, e posso deixar aqui à Adélia, a minha opinião nesse capítulo. Eu tive o prazer de ir para o comércio em 1961, comércio de pronto a vestir, tecido a metro. Isto quer dizer que, quando se fazia uma dança, a dança procurava sempre um estabelecimento para ir comprar calças, para ir comprar tecido para fazer camisas. Naquela altura fazia-se muito camisas de cetim florante e essas coisas. E eu estava no maior estabelecimento da praia. Fui trabalhar para o Sr. Jacques Dávila. Na altura era o estabelecimento mais rico que a praia tinha. E portanto fui vendo como é que a roupa saía, como é que se vestia. Eu ouvia falar, era pequeno, mas eu ouvia falar. E quando chegava o carnaval, eu ia ver as danças, era para a Filarmónica da Praia. E depois fui crescendo e fui aprendendo a fazer montras. Quando chegava àquela altura do carnaval, eu arranjava sempre uma monta dedicada ao carnaval. Portanto, vestia um manequim de dançarino, arranjava um pandeiro, uma espada, um chapéu, daqui, ia pedir aqui, ali, para fazer sempre.
sempre a coisa. O que eu posso então deduzir com isto é assim. O Carnaval, quando apareceu muito pobre. Eu lembro-me do Carnaval pobrezinho, ok? Vamos dizer assim. Os galões eram muito fraquinhos, ok? Porque eram caros. E lembro-me de muitas e muitas danças. Não era muitas, na altura não era se fazia muitas, mas muito arranjava-se daqueles caps de polícia da base dos americanos. Forrava-se de cetim, fazia-se ali umas matraquices e tal, e servia para muitas danças. E uma das coisas que se enfeitava muitos chapéus, daquele arminho do Natal que se arranjava na base, aquilo era fantástico, pá, enrolava-se de chapéus, era uma classe. E era mitras, a maior parte, dos chapeuzinhos que se fazia, o chapéu de puxador, uma mitra tipo caravela, quase sempre assim, mais aqui, mais ali, mas era quase sempre aqui. Acontece que os galões eram fraquinhos, não havia muitos, as camisinhas, quem podia, a dança que podia mais, cetim florante, a gente vendia ao metro, depois uma costureira fazia, depois as lantejoulas, ias a casa bispo comprar lantejoulas, e no Agostinho também tinha, lá se fazia uma coisinha e depois começou a aparecer mais variedades. Variedades como? Porque quem vinha de Lisboa vender para a terceira, para os estabelecimentos, chamado caixeiro viajante, já trazia mais variedade naquilo. A gente já perguntava, mas não há, e eles já traziam. Depois já apareciam mais larguinho, já apareciam mais coisas e tal. Depois foi evoluindo. Evoluiu. Nós, terceirenses, é que aperfeiçoamos o Carnaval. Digo aquilo que disser. O Carnaval, eu lembro-me do Carnaval na nossa ilha, pobre em literatura, cantigas fracas, uma maneira de dizer, não tão fortes como são atualmente. Escrita, não tão bem escrita como se escreve atualmente. Roupa, nem pensar. Ok. Isto quer dizer que fomos nós, terceirenses, que também sou, embora não esteja lá, mas também sou, tu também és, é que aperfeiçoamos. As nossas costureiras, a colaborar com o povo, as nossas casas de povo, a fazer escolas de música, e assim sucessivamente. Tudo isto salvou a qualidade do nosso Carnaval. Embora há coisas que eu continuo a dizer que se pode continuar a fazer. Por exemplo, uma das coisas que acabaram que eu vi aí, gostei muito, até já ainda não escrevi, mas quero escrever ao Ivandro Menezes, quero lhe dar os parabéns. Fez uma dança à moda antiga. E o último Carnaval, eu tinha deixado um reparo numa coisa que escrevi, que não tinha uma dor no coração, porque continuava a ver a dança de espada no palco e via uma coisa a desaparecer do palco da Ilha Terceira, que era a nossa tradicional dança de pandeiro. Eu não estou a dizer que a tradicional dança de pandeiro que leva um ratão, porque a gente também aqui nos anos 90 tiramos o ratão e passamos a levar um casal de velhos, o rabo da dança passou a ser o assunto da dança. Aqui e lá. Isso, para mim, era uma paixão que eu tinha, porque não via, eu não levo a mal, cada um toca como quer, cada um faz o que quer, pode tocar na velocidade que bem entende. Mas eu gosto muito. A dança, como a dança tem, na minha opinião, tem. Cada um vai fazer a crítica que quiser. Tem. A marcha de entrada tem uma maneira, portanto, como é que eu vou explicar isso? A moda
A primeira molda cantante não é igual à marcha da entrada. Portanto, a marcha é uma molda. Tem um ritmo. Depois, acabou-se a marcha, tem a primeira molda, tem outro ritmo. É outra molda. Acaba-se a primeira molda, há outra mudança, que é a molda do assunto. Acaba-se a molda do assunto, entra o cor logo ali, que é outra molda. Depois, vira para a despedida, tem outra molda, e depois já há danças que levem na marcha final outra marcha sem ser a primeira. Quero com isto dizer, vamos lá ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 moldas. E vejo um puxador, estes puxadores novos, não estou a dizer que eles não sabem, até sabem muito mais que eu. A dança começa a tocar assim, tralaca, taca, taca, pum, tralaca, taca, taca, pum. Na primeira molda, na marcha, e acaba no fim, na última marcha, sempre a tocar dessa maneira. Será que aquelas moldas foram todas iguais? Não foram, não. Ninguém me diga que foram. E quero ouvir, quero estar sentado a ver esta dança e quero ver esse pandeiro mudar. Quando aquela moda muda, aquele pandeiro tem que mudar de som, tem que mudar de dobra, tem que haver uma mudança. E se não houver, desculpem, mas não é aqui da maneira que foi criada. Se vão dizer assim, não tem tempo para ouvir puxadores prestados. Havia, sim senhor, havia. Eu posso garantir que havia, porque alguns hoje ainda estão vivos. E já morreram alguns, mas hoje alguns ainda estão vivos. Por isso é que eu tenho esta dor dentro de mim. É, quando se vê tantas danças, será que não há lugar para uma? Se faz 3 danças de espada. E quero louvar este rapazinho, Ivandro Menezes, e a sua família, que estava lá junto com ele. Parabéns, meu bom amigo. Teve a coragem de fazer uma cópia e fazer uma homenagem ao seu avô, acho que era avô. Para mim, na altura, ainda me lembro dele, Serratão, dos melhores que passou na minha geração. Enquanto o senhor também tem estado aqui no Canadá, não só puxou danças, mas também escreveu assuntos e cantigas para algumas danças aqui. O senhor recorda-se qual foi a primeira dança que o senhor saiu aqui e como é que teve a ideia de fazer uma dança ou se ia numa dança aqui? Olha, a primeira dança que eu saí aqui foi uma dança que eu puxei aqui. O assunto foi feito pelo Sr. José Fernandes, que hoje está internado numa casa de repouso. Foi 2 irmãos meus nesta dança, foi os meus sobrinhos, o meu irmão Marinho, que já faleceu, foi várias pessoas de Lucena. A dança foi feita de Lucena. Os toques era fora, porque na altura não era fácil arranjar toques para aí dentro, toques para aí fora. Eu gostei, foi uma boa experiência, eu gostei. Eu depois tive um bocadinho desculpe, de má sorte, porque não me adaptei bem ao tempo, estava cheio de reumatismo nas pernas, que levantar as pernas eu não podia, tive para desistir. E não desisti porque... Mas depois, na Páscoa à frente, já, o meu filho é que teve que puxar por mim. Eu ainda estava muito bem das minhas pernas, começámos a ensaiar a dança, e depois também tive um acidente na construção, eu estava na compensation, então cheguei lá e disse, pá, a dança tem que se acabar, porque cá não posso. Diz o meu filho, tinha 12 anos na altura, o Paulo, disse, não, Daddy, a dança não se acaba, eu é que vou puxar essa dança, e pus as mãos à cabeça. Isso o quê? Tu não podes lá nada e puxar essa dança. Vou, pá, vai ver. Mas eu, de facto, e quando eu chegava à casa, eu nunca vi o rapaz tocar pandeiro. Nunca. Eu gosto, desculpe o termo desta palavra, arranjava sempre maneira de ainda estar em casa. Para fazer lá os agenciais, as suas coisas. Havia um senhor que está na terceira, tocava acordeão, era o chefe dos toques, ele tocava acordeão.
Eu disse, oh, mas não toco para rapazes. O pequeno ficou ofendido na altura. Eu também não gostei muito, mas pronto, o que é que eu ia... Não era eu que estava na coisa. Havia um senhor de Angra que está vivo em Angra, que é o Emiliano tem curso. Eu disse, oh, menino, porque é que não dás uma chance ao pequeno? Vem aí, arranja uma marcha, toca e o pequeno... Eu disse, então vai lá à minha casa. Assim, pronto. Eu morava na Beaconsfield e Dandas. A mãe deste senhor era viva, era uma senhora quase com 80 anos. O Paulo era um carrapato. E o pequeno lá foi, ele tocou lá a marcha e o Paulo já sabe. Fez aquilo que sabia. Na altura o rapaz era rato. E a velhota, nunca mais me esqueço, a senhora disse: isto é que era um pequeno que tu não querias tocar para ele, pois ele toca melhor do que tu. Nunca mais me esqueço dessa. Pronto, e o Paulo é que puxou, foi a primeira dança do Paulo. E depois destinamos a fazer essa tal dança que eu e ele a puxar. Uma dança que eu entrego o pandeiro e ele. O assunto veio da terceira, comprovamos, já tinha saído lá. E mudamos as cantigas aqui, foi um rapaz que também já faleceu, é que fez aquelas cantigas. Algumas delas ele aproveitou, umas cantigas que tinha vindo num baile muito real, ele enxertou para ali, e as cantigas ficaram bem. Ele fez isso, e a dança saí bem, foi a dança que eu mais gostasse de puxar porque estava ao lado do meu filho. Pois, o meu filho era desculpa o termo, um macaco, no meio da dança, a puxar. Ele fazia o que queria o pandeiro. Agora, o que é que a gente fez? Eu disse ao Paulo: o pai não faz fortes como tu, o pai já não tem pernas. A gente vai fazer, o pai dá-te um forte para ti e a gente faz juntos dessa maneira, 4 por baixo, 4 por cima, e a gente faz juntos assim. E depois tu fazes o forte que quiseres, da maneira que tu quiseres. Mas ainda hoje, às vezes ainda ponho a dançar de coalho e as lágrimas, às vezes vem-me aos olhos porque a idade também era outra. Foi uma altura linda. E depois o Paulo ainda puxou mais uma dança depois desta. A dança que foi... muitos toques. Na altura foi o filho do Pilhoto, o rapazinho que tem aí um conjunto que toca sozinho com o Tony Silveira, e há de quatro um poeta, os filhos de Sr. Valdemar, que é os primos de Jonathan, o Adriano ia tocar acordeão, o Adriano era desse tamanho. Portanto, isto foi a última dança que ele puxou. E o maior problema, para mim, eu acabei mais, e podia ter ajudado mais, mas era o não cumprir os horários é que me fazia... Eu estava, e eu tinha trabalho de construção e tinha uma companhia de cleaner, mas eu procurava sempre estar àquela hora, e aqueles que às vezes tinham possibilidades de estar apareciam 2 horas depois de 3 horas. E isto é uma das coisas que me fez deixar de participar. E isto também é, em conversas anteriores, é sempre uma coisa que vem além de, aqui no Canadá é sempre mais difícil, por ensaios, as pessoas moram mais longe, às vezes aqueles que moram mais perto é que chegam sempre mais atrasados e a janela de começar os ensaios até o Carnaval é uma janela muito pequena, porque é só o fim de semana, não é como na terceira, que é vais à casa de um, vais à casa do outro, é quase toda a semana. Aqui já não, eles dizem seja 8 semanas até o Carnaval ou o que for, mas não é também todos os dias, depois fiquem, sejam 10 ensaios e a dança sai para a rua. A Délia disse bem agora. Aqui no Canadá, nós podemos dar ao luxo de conseguir pôr em palco boas danças com qualidade, porque temos aqui bons elementos, isso não há dúvida. Tivemos a felicidade também
de muitos dos bons que ainda desceram, alguns vieram para cá. E isto enriqueceu também o nosso carnaval. Mas nós temos uma vitória que temos que apresentar ao mundo do carnaval, é que nós aqui conseguimos pôr uma dança com máximo com 10 ensaios no caminho, ou no palco, porque a gente vê, hoje, opa, a gente começa a ver, quando é que a gente começa? Vai começar na primeira semana de janeiro. Ok, pronto, primeira semana vai dar quantos? Apareceu 4. Na outra semana aparece só 3, na outra aparece 7, e assim sucessivamente. Começa-se a fazer uns ensaios completos, às vezes, ao fim de semana, fica ali 4, 5 fins de semana em que a dança está completa, e às vezes tem que se fazer o lugar de um, tem que fazer o lugar do outro, que já me aconteceu bem. Portanto, eu acho que isso é uma vitória para a nossa malta, que eu quero dar os parabéns a eles. Conseguir fazer coisas tão boas como se tem feito até aqui, com este curto espaço de tempo de ensaio. Nós temos a gente só, uma dança, mas quantas semanas tiveram os ensaios? 3, 4 dias por semana, 5 dias por semana. E cada dia que vão para o ensaio fazem uma mesa, fazem uma festa. A gente aqui é 3 empurrões, vamos embora. Depois temos que esperar às vezes 1h30 ou 2 horas, porque um gajo que toca violão que faz falta, demora 3 horas de caminho. E assim sucessivamente. Eu acho que nós temos feito coisas muito boas, atendendo às dificuldades que nos aparecem pelo caminho. E isso tem sido, essas dificuldades também têm contribuído para o carnaval estar ficando mais pequeno por dificuldades destas. E depois, ainda não chegamos talvez a este tema da conversa, mas, e depois também as idades têm contribuído para, embora há uma coisa que eu não quero esquecer, nós estamos muito bem servidos de juventude. Só, desculpa-me, os velhinhos não têm dado a atenção suficiente à juventude. Porque, casei na minha dança. Sim senhor, o que é que eu vou? Vais dançarino, vais a dançar. Dá uma oportunidade quando aparecer. Ouve a voz dele, ouve a maneira dele representar, ouve a maneira de ele estar em palco, ouve a maneira da sua expressão corporal. Olha para ele. Não se vê, não se olha, não se ouve. Vá já dançar. Diz a tua mãe que te compra uns sapatos e umas calças e vai dançar. Não é só isso que se pode dar ao jovem. Precisa dar mais qualquer coisa ao jovem. Eu, por exemplo, já não posso ir numa dança a representar. O nosso grande Magalhães já não vai numa dança a representar, porque já atingi a minha idade, já fiz o que tinha a fazer, mas ele ainda teve a honra de preparar os seus filhos para o carnaval. Ele fez a sua parte. Ainda estou aqui a pô-lo no altar, mas ele fez a sua parte, porque ele ainda hoje tem filhos a representar. Ok? Eu, por exemplo, ainda já não tenho nenhum. E outros como eu, já não tenho nenhum. Porque casei na dança Marspá. Eu não vou dançar toda a noite sem... Eu não vou. Desculpem, mas é isto. Acho que também tem que se fazer mais coisas. Eu acho que se deve. Aqui nos anos 90, mais ou menos, tinha aqui um rapaz que ainda hoje está vivo, se ele ouvir isto, está vivo na Terceira, chamado José Manuel, conhecido por João Manuel Caracol. Quando ele veio ao princípio aqui para Toronto, andou vários anos dentro do Lucénia. Era uma pessoa amiga, era um violão que sabia tocar, e ele deu a ideia 2 ou 3 vezes. E eu apoiei sempre que se devia montar no Lusitânia uma escola de cordas. Sim senhor, passa.
vai-se fazer, mas nunca se fez. Eu acho que nós temos que ir pensando nisso, temos que ir dando alguns papéis à nossa juventude. Não tenham medo da língua deles. Pode ser uma palavra maldita, até tem graça. Não é para nós fazermos pouco, porque ele não disse bem dito. Ok? Mas vamos tentar que o miúdo diga sempre bem. Mas se ele não disser tão bem, vamos abraçá-lo na mesma. Porque senão, se vamos escorraçar esta juventude, daqui a dias não temos carnaval. E o nosso carnaval aqui está a passar uma crise. Eu sei que as pessoas tiveram medo este ano, talvez, de fazer mais uma ou outra dança. E também continuo a dizer que há que, não se pode encorajar uma irmandade e arrendar um salão que custa 4 ou 5 mil dólares para receber 2 danças e depois quer vender os bilhetes e não consegue vender. Vai ter um prejuízo enorme. Há que haver as duas partes. Há que haver o pessoal que faz danças tem que teimar mais um pouco. Tem que ter mais um bocadinho de trabalho, mais um sacrifício para não deixar morrer essa tradição. Tentar preparar a nossa juventude para daqui a 7 ou 8 anos continuarmos a ter. E, lá de vez em quando, ir arranjando para entrar numa comissão de irmandade mais novo. Meter os novos. Um aqui, outro ali. Mas não é só, eu hoje arranjei 2 pequenos novos para a minha direção. O que é que eles fazem? Estão aí. Não. Quero que lhe deias algo para ele fazer, para ele criar amor, para ele aprender. Não é só dizer, representa a juventude, mas o que é que fazes? Eu não sei. Mas quem é que preparou? Quem é que te disse? Ninguém fala comigo. Olha, isso é um corinho. Eu acho que se deve abraçar a juventude, mas preparar. E também aqui no Canadá, eu acho que é o único país ainda que faz danças carnavalescas pela Páscoa. E mesmo nos anos anteriores, foi sempre, quando era para a Páscoa, havia sempre mais danças. Na opinião depois, claro, do senhor, porque o senhor acha que sempre para a Páscoa havia sempre mais danças? É assim, eu vou-lhe dizer, isto é a minha opinião. Quando a gente vê a dança, fica com aquele bichinho. Para a Páscoa vou fazer uma dança. Ok. Mas eu admiro, eu ainda me lembro, teve um ano aqui pela Páscoa, uns palcos aqui da nosso Toronto, em Mississauga, dos arredores onde as danças iam lá visitar e dançar. Tivemos, acho que veio também aqui da Costa Leste, ao todo foram 18 danças pela Páscoa. Para uma comunidade tão pequena como a nossa, isso foi qualquer coisa fantástica. Porquê é que na Páscoa há mais danças? Então é assim. Eu estou na plateia e sou um homem de danças e, por acaso, não arranjei toques para o carnaval ou não resolvi. Mas estou na plateia a ver e é como uma pessoa que gosta de água quente na banheira. Passa, a água está a ficar fria. Põe mais água quente. É assim, tu estás sentada na plateia e estás a olhar para a dança e cada vez que vem uma moda ou cada vez que vem uma cena, a pele fica como aquela pele de galinha, arrepia, para quem gosta de danças. Acho que isso é um dos motivos, porque quem não fez pelo carnaval e esteve na plateia, fica com aquele bichinho para depois na Páscoa fazer. E diz-se então, que na minha opinião não é assim, mas diz, para a Páscoa há mais toques. Não, os toques não há mais, porque se não havia o carnaval, também na Páscoa há poucos. Eu acho que este bichinho da visão no dia de carnaval deu um certo entusiasmo
para que depois na Páscoa se faz. E nós temos a sorte que o nosso público, a nossa assistência, está preparada para as duas datas. Gosta tanto no Carnaval, mas também gosta tanto na Páscoa. E vão para o salão e são assistências fantásticas, são plateias lindas que sabem apreciar a dança, e nisto eu acho que as plateias do Canadá são prezadas porque estão lá para ver a dança e sabem o que é que a dança nos traz. Uma vez, numa conversa com o meu falecido primo José Almarindo, que talvez foi o mestre que mais danças puxou aqui no Canadá. Eu não sei se foi ele, se foi o Ricky. O Ricky também puxou muita dança, preciso de muita atenção. O meu primo José Almarindo puxou muita dança, era Páscoa, Carnaval, Páscoa, estava sempre em comenda. Mas o Ricky também puxou muita dança, muita mesmo. E este Ricky que o senhor está a falar era um rapaz que começou também muito novo a puxar pandeiro. Ele puxou uma dança de pandeiro, mas eu acho que é primo ou tio, João, numa altura que veio uma dança das 5 Ribeiras, aqui a Toronto. Eu era o chefe das festas no Luciano. Délia. Ela era assim desta manhã. Quem puxou essa dança foi o irmão do Ornelos, que vive lá. É que veio puxar esta dança. Eu acho que até foi o primeiro ano que ele veio aqui ao Canadá, nessa tal dança. E este pequeno era bem pequenino e puxou a dança, mas este tal João. Mas eu acho que antes ele já tinha puxado uma em São Sebastião. De pandeiro também. O pandeiro era quase maior do que ele. Naquela altura, ele era bem pequenino. Este Ricky era um pequeno, ele respeitava-me muito e eu gostava muito tão pequeno e ainda hoje gosto, já não o vejo há anos. Ele gostava tanto de mim que ele foi à terceira puxar uma dança à casa do povo. E teve a confiança de chegar ao pé de mim, ver, eu fui um homem conhecido de fazer assuntos e muitas cantigas, nada disso, não. E ele teve a confiança depositada na minha pessoa e disse: "Não, Sr. José, eu gostava que o senhor me fizesse cantigas por uma dança que eu vou puxar a terceiro." Disse: "O quê?" Diz ele: "O senhor que vai fazer." Sempre há quantas cantigas quero, este princípio e este ponto. Eu fiz as cantigas e ouvi, ele defendeu-se da maneira que pôde. A gente sabe que o português dele naquela altura não era o melhor, mas deu para perceber. Tinha uma banda de toques que era uma classe e, na minha opinião, ele amanhou. A gente costuma dizer, em termos de dança, amanhou bem. Sim, senhor, fez o seu papel. Não vi ninguém passar por cima. Tinha uma dança muito jeitosa na altura, com uma banda de toques fabulosa. Mas esse pequeno puxou muita dança. Eu estou a dizer, o meu primo, da Julião Soer, puxou muita dança, o Agnel puxou também algumas. Há também que um puxador puxou muita dança. E que ninguém às vezes fala nele. Cuidado. Francisco Melo. Ok? Francisco Melo puxou muita dança. Começou novo e puxou muita dança aqui em Toronto. Okay? Deu muitos rapazes. Às vezes a gente só fala em 2 ou 3 disparates de rapazes que teve aí, que puxaram danças um disparate. E elementos bons. Há aqui um elemento que nunca ninguém, raramente falam nele. Para mim, foi super em todos os capítulos. Vários, mas este também foi bom. Foi bom em danças de espada, e foi bom em danças da noite, e foi bom em bailinhos. Ele vive agora em Hamilton, não é da Fundo Pastor. Francisco Toste. Este rapaz, para mim, foi um elemento fora de série. Fora de série porquê? Porque a gente dizia ao Francisco, ele nunca escolheu o papel. Ao Francisco, tu és capaz de fazer isso, dá cá isso para aqui que quer. Fazia tudo o que se queria. Isso é o que eu considero um elemento que a gente diga assim: "Epá, isto é bom." E tantos, ao Franco.
aquele rapaz já lá está no Mongorinho, morreu, ninguém fala nele, Francisco Preto. Foi um símbolo do carnaval aqui. Escrevia aquilo onde saía, ele escrevia cantigas e assunto, bailhava, cantava, animava os palcos todos. Mas já ninguém se lembra dele, já lá está no Mongorinho. Esta gente merece algumas palavras. E depois, isto é também uma das razões das conversas entre fronteiras, é para também dar valor quem ainda está também só aqui presente, ainda aqui no Canadá e envolvido nas tradições, mas também para dar valor àqueles que já passarem. Como o Sr. José acabou de dizer, também tem ou não se lembrem ou não dá valor como é que a tradição começou aqui no Canadá e teve elementos não só puxadores, não só músicos, mas também elementos mesmo das próprias danças que às vezes ficam esquecidos e a tradição de carnaval, ou mesmo qualquer uma tradição aqui no Canadá, não ia estar como era hoje se não fosse essas pessoas que vierem antes da gente. Como também eu sou nova ainda, também ainda conheço alguma dessas personagens. Exato. Adélia, esta pergunta é muito importante. Há uma pessoa em que nós, gente das danças, foi ele e os outros que o acompanharam naquela altura, que nós devíamos, quando se falasse de carnaval, dizer sempre o nome daquela pessoa. Porque ele é que sabe quem é que o acompanhou naquela altura. Que é o nosso grande amigo, e foi ele aquele que pôs a primeira, foi na primeira, estou a dizer ele, há outros também, que também foram, mas eu não sei, conheço ele, eu conheço. Nosso grande amigo Ramiro Nunes fez o seu papel, ainda bem há pouco tempo andou aí nos palcos, evidente que a idade chegou, mas teve a distinta honra de preparar alguém para ficar no caminho da tradição. Preparou a sua filha, já houve uma neta que veio ao lado da sua mãe. Isto quer dizer que um grande trabalho. O Sr. Ramiro Nunes, desculpe estar aqui a usar o nome dele sem autorização, mas o Sr. Ramiro Nunes, na minha opinião, fez um trabalho fantástico. Fantástico. Porque ele começou, incentivou outras pessoas a fazer. Ele já trazia carnaval da ilha. O Sr. Ramiro já tinha carnaval no sangue. Já trazia carnaval da ilha e depois chegou aqui. Ainda não havia as facilidades que há. Hoje até são poucas, mas depois, nos anos 80 e tal, começou a haver. Havia, por exemplo, um Lusitânia, e depois um Graciosa, e depois um Setúbal, e depois o Clube dos Velhos, e depois o Vasco da Gama, o Chave de Ouro, e depois mais as Irmandades, havia 8, 9, 10 casas para se dançar. Mas ele, quando começou, não havia nada disso. Acho que era um vencimento deste e daquele outro que se dançava. Portanto, acho muito bem, parece-me bem, é a minha opinião, que este senhor seja sempre referenciado, ele e os colegas que o acompanharam neste tal tipo de bailinho ou dança, que foi a primeira que se fez. A partir daí começaram a aparecer outros, e as danças foram crescendo, foram aparecendo, e assim sucessivamente. E ainda bem que foi assim. Mas continuo a dizer que nós ainda precisamos fazer mais alguma coisa. Não, eu acho que o muito que a gente fez, eu acho que ainda não foi o suficiente. Não foi o suficiente, porque ainda há muito tempo que eu disse, e tive a felicidade de colocar em danças pessoas que na sua vida nunca imaginavam que iam ir numa dança. Foi aquelas 20 senhoras que saíram 4 anos seguidos no Sport Clube Lusitânia, representando as misses do Sport Clube Lusitânia, e depois houve uma que também conseguiu pôr lá os maridos ao lado delas. Foi uma briga entre as misses e os maridos. Por exemplo, a Anabela, que sai em danças de espada, a irmã
que puxou uma dança de espada, mais o Jorge, no Sport Clube de Setembro. Essa pequena foi numa dança, a primeira dança que o Jonathan puxou. Quem ensaiou verdadeiramente a dança foi a mãe da Anabela, a Dina Ribeiro. Uma senhora com uma voz estrondosa, foi uma pena aquela senhora de ter continuado a cantar. E eu fui um daqueles que empurrei a Anabela para ir na primeira dança. E a irmã da Anabela foi na primeira dança, cantou uma cantiga nessa tal dança que o Jonathan puxou. O Jonathan tinha-se também. Tudo com pequenos. Pequenos coros são aqueles rapazes que o Jonathan leva tudo consigo. Ainda hoje tem ali 5 ou 6 rapazes daquela geração. Isso é uma das coisas boas que eu sinto-me bem que fiz. Aqueles pequenos juntaram-se ali e depois dali foi para uma outra parte dessa tal juventude que foi essa tal dança da opinião. Eu gostava daquela dança porque era tudo gente nova. Tudo gente nova, desde o papel da pessoa mais idosa, que era a Dona Maria Fernanda, que era a doutora, era representado como uma jovem mais ou menos da tua idade. Sentava-se ali com uma cabeleira, como a Maria Fernanda, com o telefone, a outra aqui, dava os recados, consolava a ver. E isto, aí é que eu vejo que o Carnaval, dali aproveitou-se muita gente para o Carnaval. Ainda está gente daquela dança no Carnaval de Mágica de Jonathan. Ainda está. Fiz mais um assunto e que veio lá ensaiar essa dança e o puxador. A dança era, vamos fazer uma dança, a história do Manuel da Silva Sapateiro. Quem puxou a dança foi o filho, ia lá a família dos sapateiros todos, quase todos iam meio de lá. Mas eu também escrevi essa dança, cantigas e tudo. Tinha uma cantiga lá, quem estava a ver que tinha que criar a cantiga, e cada vez que o rapaz cantava, começava a chorar. Que ele dizia que agora ia tirar para a assistência, que ia tirar o chapéu, e mais me dizia mais uma outra coisa, mas depois ele dizia, e o meu respeito aqui vai, eu mando esta cantiga para o céu para ir encontrar o meu pai. Quando ele dizia isso, eu amassava-se logo a chorar. Mas eu também fiz essa dança, é que escrevi. Orgulho-me bastante me agradeceram. E nunca levei um penny para fazer uma dança para ninguém. Nunca. Também, talvez ainda tinha muito saber para isso, mas tive o prazer, foi 2 coisas que na minha vida que já fiz imensidade. Nunca levei um penny para apresentar uma festa a ninguém, que já apresentei dezenas e dezenas, umas mais famosas do que outras, mas já apresentei muitas, famosas e menos famosas. Nunca levei um penny a ninguém. Nunca levei um penny a ninguém de fazer uma cantiga ou um assunto. É isto que me faz a honra de gostar do Carnaval. O pouco que eu sabia, partilhei com os outros. Talvez numa ideia, quantos assuntos ou enredos que o senhor já escreveu? 10, não falha nada. 10. Porque também, eu escrevi também o primeiro para o Jonathan. Era uma filha, a dança era de pandeiro, mas era meio drama, meio rir. Então, a mãe trabalhava tanto, mas queria ir de férias e não tinha dinheiro. E a filha, que lhe fazia o mal à filha, a mãe era a Anabela e a filha era a irmã. E então, a gente depois começamos a fazer uma pesquisa, a rapariga tinha uma voz boa. E disse, Andréia, a gente está a arranjar uma cantiga para tu cantares. Achaste ela uma cantiga de Jorge Ferreira que tu sabes. Já estava muito em cima dos dias. E ela cantava uma cantiga. Abençoando o Senhor.
A rapariga, quando cantava, ele levava palmas também. Pronto, that's it. A dança ficou famosa e ficou... fazia um bocadinho de drama e um bocadinho de rir. Mas isso não foi a primeira que eu escrevi. As primeiras que eu escrevi foi as misses. As primeiras foi dali a que eu comecei a escrever. O senhor já disse que já foi locutor em várias festas, vários juntamentos. Também que não só festas dentro do salão, mas também nas partes das touradas. Se o senhor não me importa eu falar nisso. És livre de falar em qualquer tema. Quem conhece o senhor também ser locutor no Quinta do Leitor, que é uma ganaderia aqui, que fazia e ainda faz várias festas, principalmente alguns anos atrás, que fazia as festas e cortejos grandes, e o senhor sempre tinha um papel muito importante para representar cada parte daquele cortejo, explicar ao público que estava lá presente na festa o significado daquela parte do cortejo. Quando o senhor locutava e dizia aquelas palavras ao público, qual era a emoção do senhor naquela hora? Ora bem, na minha maneira de ver, qualquer um apresentador ou locutor, como queiram chamar, ou MC, como se diz aqui, a função desta pessoa é levar ao público, mesmo o público vendo, uma melhor visão. Portanto, vai passando, por exemplo, um carro alegórico com uma determinada fotografia, porque aquele carro alegórico é uma fotografia, é uma história que está ali, é um tema que vai apresentar ao público. E às vezes há muitas pessoas, alguns até sabem mais do que o locutor, mas também há muitas pessoas que estão a ver, mas é preciso dar outra ideia ao saber, ou assim, aquilo é uma fonte, ou aquilo é o carro da rainha, ou sim senhor, é isto, de facto é o carro da rainha. Mas é preciso explicar àquela gente que está ali uma fotografia dos anos 60, que era confeccionada assim, o tecido que se usava naquela altura, que ainda hoje está ali patente, que era cetim, que era isto, que era aquilo, que era aquele outro, que as jarras eram de cristal ou eram de vidro, as flores eram feitas com meias de vidro das senhoras pintadas, assim, e outras flores naturais. Então, tudo isto, estas pequenas coisas, têm uma importância, na minha opinião, enorme. Porque está lá o avô a ver, tem o neto pela mão, vamos por hipótese, e o neto pergunta ao avô, o que é que se fosse a minha neta, ela pergunta logo. O que é que aquele senhor está a dizer? E o avô, se tiver capacidade, com a explicação que foi dada ali, vai explicar ao seu neto, olha, ele está a dizer que é isto e é assim. Agora, há um conselho que eu também dou ao locutor e ao MC ou whatever. Nunca diga aquilo que não sabe. Ok? Porque se vais dizer aquilo que não sabes, estás a enganar todo o mundo. E isso não se pode fazer. Na minha maneira, não há lei nenhuma que diga que não podes fazer. Mas isso é uma coisa mesmo para o lado mau. Foi isso que eu nunca fiz. Só digo quando sei, quando não sei, não digo. E isso foi uma das coisas que eu optei sempre por fazer. Dizer aquilo que sabia, tentar que fosse mais fácil ver para quem não via, porque mesmo não sendo cego, às vezes tem dificuldade em ver que de facto aquilo é aquilo. Nós, na Quinta do Oleitor, se me permites dizer o nome, na Quinta do Oleitor teve o prazer de fazer grandes cortejos. Cortejos
fotográficos fabulosos. Teve lá um ano que a Algoalva fez um cortejo fora de série, com tudo quanto era de bom em etnografia. Teve um outro ano que os biscoitos também, acho que foi o senhor Eduardo, não sei mais quem, mais o El Dias, parece, uma coisa assim. Também fizeram um cortejo excelente, embora não tivesse o mesmo comprimento que teve o da Algoalva, mas tinha lá a história dos biscoitos. A Algoalva baseou-se numa história, foi feliz, foi rica naquela escolha. Trouxe desde as danças, foi no ano que levou lá o meu primo João Brindas leu o céu, o Ornel, o Rogério, O Eugênio da e o Silva. Eugênio, e depois aqui estava, eu não quero dizer nomes que depois vou me esquecer, mas aquilo estava completo. No tempo, a Quinta do Oleitoiro, eu peço desculpa aos outros, que eu gosto, todos são amigos, mas a verdade eu tenho que dizer, a Quinta do Oleitoiro naquela altura era rainha nestas festas. Pois a gente sabe que os proprietários tinham a ajuda de gente amiga, de gente que tinha o amor à sua terra natal, o amor à sua freguesia. Quando se fez a escolha na Quinta do Oleitoiro para se fazer as festas das freguesias, na minha opinião, foi das melhores ideias que se fez na Quinta do Oleitoiro. Cada freguesia tinha o amor de fazer aquilo que era bom para representar o nome da sua freguesia. Isto, acho que a Quinta do Oleitoiro aí foi, de facto. E também foi outra oportunidade para meter os jovens e para explicar a eles É verdade. a tradição, também não estou falando no Carnaval, mas a Terceira, quem sabe, a Ilha Terceira, a Terceira vive em festa todo o ano, não é só por uma altura do ano, quando acaba o Carnaval já começa outra tradição. E naquelas festas ajudou a envolver os jovens Coisas lindas. em várias maneiras, que também enriqueceu a cultura aqui Olha, no Canadá. na minha opinião, Délia, houve coisas lindas. Muitas vezes chegávamos lá, estávamos ali a conversar, a brincar, por exemplo, não havia todos no domingo. Víamos ali 7, 8 crianças, faziam uma tarde de todos, como a gente fazia, dos tempos de brincadeira, arranjavam uma corda, uma amarradeira, como a gente tratava lá. Isto tratava lá os rapazes, isto é cultura. E já hoje em dia, estes pequenos que começarem a fazer estas brincadeiras com as touradas, já hoje em dia ou são pastores ou mesmo já estão a formar a sua ganaderia própria. Exatamente, sim, senhor. Por exemplo, aqueles, não vou dizer coisas, não vai levar a mal, mas aqueles pequenos de João, já são homens grandes, pá. E vi aqueles miúdos tão pequeninos, ali a brincar, daqui e dali. Mas os rapazes, parece que na Quinta do Oleitoiro, as crianças participavam em tudo. Fazia-se um bolo de leite. Por exemplo, houve lá um dia que se fez, eu acho que foi nas festas de Algoa, que fizemos a espera dos touros. Íamos com os touros. O mato não foi assim. Foi. As gaiolas, vinha a buzina, vinha o Fernando, com a pandeiro, a malícia em cima da... aquilo era um retrato da ilha. Aquilo era uma fotografia da Ilha Terceira. Vamos lá quando quisermos ir. A Terceira estava ali presente. Nós saíamos de casa muita vez. Eu costumo dizer isso muita vez. Saíamos de casa cheios de saudades da Terceira e chegávamos à Quinta do Oleitoiro, conseguíamos matar um pouco. Vamos dizer que aquilo era a Terceira, mas era um retrato. Okay. Não era colorido, era a branco e preto. Mas servia-nos para atenuar a saudade que tínhamos da ilha. A mim, serviu-me muito. Eu tive ali muitos anos, tal e qual como tu, teu pai, tua mãe. Tivemos ali anos. Aquilo era a nossa segunda casa, parece. Aprendemos ali coisas fantásticas. Criou-se muitas amizades. E naqueles dias, não só era a tourada como era uma ganaderia, formou-se as festas e o cortejo, mas também formou-se as cantorias, que também não foi em todas as festas, mas às vezes tornavas nas festas todas.
sim, a gente, na Quinta do Leitor, trouxe cantores fora, mas também a gente já tinha cantores de casa, com o senhor, às vezes, ainda hoje, a senhora canta umas cantigas aqui e ali, de improviso, mas também aqui é que dá valor, não só falando na secretaria, mas dá valor à cultura portuguesa, à cultura terceirense, aqui no Canadá. Então, não só no Oleitor, mas nas outras ganaderias, mantendo aquela tradição da estourada, das festas, dos cortejos e das cantorias, ajuda a matar um pouco daquela saudade. E falando nas cantorias, como já expliquei, o senhor também, às vezes, diga as suas cantigas. Às vezes, a Adélia às vezes vai buscar coisas. A Adélia, portanto, é uma coisa nova, lembra-se dessas coisas todas. Às vezes, a vontade não era muita. Estava às vezes cansado, porque a Adélia, eu não sei se algum dia reparou, eu era daqueles que começava de manhã, o Sr. Fernando às vezes dizia-me assim, Susana, eu às vezes não, Fernando, então o que é que a gente vai fazer? E ele dizia, o senhor sabe. A conversa do Sr. Fernando era sempre esta, Susana, o senhor sabe. Isto pronto, e tentava fazer da melhor maneira possível, mas nunca fazia nada sem dizer, olha, que eu vou fazer assim. Nunca tive um não da boca do Sr. Fernando. Eu tive, uma vez, o prazer de cantar num pezinho com 2 cantadores daquilo que nós temos de bom. O António Isidro e o Sr. Manuel dos Santos. E daqui foi eu e o Armindo Amarante. Ainda tinha as tarelas. Cantávamos naquele parquezinho de terra ali. E então, para cantar o pezinho, eu vi o Manuel dos Santos, eu estava a falar com ele. Só 2 cantou o pezinho, isto não tem graça nenhuma. Isto é o Manuel a falar. E disse ao Manuel, pois então, o que é que eu não posso fazer muito bom? Não se arranja aí mais um gajo ou 2. Eu disse ao Manuel, como é que vai ser? Sei lá, talvez é que possa cantar uma cantiguinha. Diz-me que tu contas. Não sei, eu vou experimentar. E depois, eu sabia que o Armindo estava lá, mas o Armindo eu sabia. E o Armindo foi mais eu cantar. Então, ficou Armindo, Manuel dos Santos, eu e António Isidro. Olha, o António Isidro e o Manuel são 2 lobos das cantigas, ok? Eu lembro-me de uma cantiga que disse que ficou gravada e ele perguntou-me, o António Isidro, ele perguntou-me, o senhor é que fez esta cantiga ou esta cantiga é de alguém? Só um homem que, desculpe, eu sou muito fraquinho, mas eu é que faço as minhas. Diz ele, eu posso usar essa cantiga um dia? Eu disse, se não pode usar essa cantiga um dia, não precisa dizer que foi minha. Diz ele, eu posso modificar aquilo que eu quiser. Pode fazer o que quiser. E eu disse-lhe assim, aqui fazemos cultura. Estávamos a falar de um retrato, que aquilo era uma coisa linda, e o povo era como diz. Foi uma festival igual. O povo era como diz que estava lá. E eu, quando chegou a minha vez, eu disse assim, aqui fazemos cultura bem à nossa maneira. E vocês, cara, aquele povo que estava ali, são a moldura de um retrato da terceira. O homem disse, eu sou que fez essa cantiga. Saiu, pronto. E há mais uma cantiga que eu também fiz e nunca mais me esquece. Foi quando... Manuel Cherica. Isso. Sim, Manuel Cherica. Teve o Espírito Santo. E a gente fomos cantar o pezinho à porta dele. E o Fernando, o senhor tem que dizer, bom, mas não posso estar a falar e cantar. Mas lá fui. Estava o senhor Ramiro, o irmão do Ramiro, eu, tinha mais um. Agora não. O que eu sei é que eu fiz uma cantiga ao Manel, e o Manel ficou a chorar. Ele era muito chorão também, mas ele ficou a chorar, nunca mais me esqueci disso. E disse, eu canto com o maior respeito e a minha cantiga aqui vai. Esta cantiga sai do meu peito como se tu fosses meu pai. Ora, lá passou os olhos.
Às vezes saiu uma... As cantigas é assim, Dália, é como tudo. Estás a fazer uma entrevista, hoje tens as melhores palavras, como o outro. Hoje canta, faz uma cantiga mais ou menos. No outro dia faz pior. As cantigas é assim, depende. E há mais uma cantiga que eu fiz, que também até me perguntaram, mas esta cantiga não é tua. Fiz esta cantiga, já foi aqui na parte nova do Oleitor. Estava a cantar ao Império e estavam todos a cantar, daqui, dali, a Maria Vieira, e eu disse, aqui, neste Império, mora gente com o encanto e da Ilha Terceira. Mora Jesus e Nossa Senhora e a nossa querida Maria Vieira. Eu disse, oh, mas tu não... É minha, eu aqui a fiz. E fiz dentro do Império, dentro do salão, uma parecida. O Espírito Santo estava na mesa, cada estava a cantar com o Vasco Daniel. E disse ali naquela mesa mora uma pessoa de muito encanto. Mora Jesus e Nossa Senhora e o Divino Espírito Santo. Ali naquela mesa mora uma pessoa de muito encanto. Mora Jesus e Nossa Senhora e o Divino Espírito Santo. Mas, de facto, na Quinta do Oleitor fez muitas coisas boas, coisas lindas, coisas fantásticas, e eu ainda hoje tenho muito prazer de ter participado de uma parte da Quinta do Oleitor como porta-voz e sempre com o apoio da família Marques, porque eu também fiz sempre por trabalhar honestamente. Nunca usei aquele microfone para ofender ninguém, nem para ofender outras ganadarias. Ninguém pode dizer, olha, o Sr. José estava a falar e falou mal do Hélio, ou falou mal do Silvino, ou falou mal... Não, senhor. O Sr. José nunca usou esta maneira de trabalho para ninguém. Se o Sr. Fernando chegava, e muitas vezes eu até pedia, as vezes que ele não me dizia, eu pedia a ele, ó Fernando, achas bem que a gente dei o anúncio da tal tourada de fulano, assim. Se ele dizia sim, senhor, automaticamente eu fazia o anúncio. E até teve touradas, e na época de 2022, que foi o ano passado, que o senhor também anunciou que a ganaderia Oleitor que ia deixar correr uma tourada por dar oportunidade aos ganadeiros mais novos para terem o sucesso de ter o pessoal também nas neste bancadas. dia há uma história engraçada. O Sr. Fernando neste dia fez-me chorar. Que não é muito fácil, mas foi assim, eu perguntei ao Sr. Fernando, Sr. Fernando, sabes que aquele pequeno das Fontinhas, eu vou dizer tal e qual como foi a conversa, sabes que aquele pequeno das Fontinhas vai dar a sua primeira tourada tal dia, assim, o que é que dizes? A gente vai anunciar aqui a tourada. O senhor sabe a data? Eu disse ao Fernando, eu tenho aqui um papelinho a Algebeira, com a data e tudo. Disse ele, então o senhor já estava preparado. Disse ao Fernando, eu nunca faço sem tu dar já a sua autorização. Disse ele, então eu vou fazer uma coisa. O senhor não estava à espera, mas eu vou fazer. Eu disse, o que é que vais fazer? Se o senhor então vai dizer, é que ainda faço todos naquele dia para o pequeno fazer os todos. Eu disse ao Fernando, tu tens a certeza. Olha que isto não é brincadeira. Diz ele ao José, já alguma vez enganei o senhor? Eu disse, não. Eu disse, então o senhor pode dizer aí palminha do meu pai, porque é assim que eu vou fazer. As lágrimas caíram. E disse, eu nunca esperava de fazer uma coisa daquelas. E ele disse, não, eu vou fazer, que eu quero que o pequeno faça a corrida, sem ninguém
sem ninguém no lobby. E fez. Ele não fez todos naquele dia para o rapazinho fazer a sua corrida lá da maneira que queria. Porque às vezes aqui é mais difícil, como a população de pessoas da Teixeira e nos redores é mais pequena, e não é todas as pessoas que são da Teixeira gostam de as touradas. Pois fica mais difícil quando há 1 ou 2 ganadeiros que dão no mesmo dia, para dar oportunidade a todos. Também isto foi uma boa ação que o senhor também anunciou naquela data. Fez coisas muito boas na Quinta do Aleitor. Há outras menos boas, todos nós sabemos. Não há só bom no mundo. Sabemos que umas foram melhores, outras não foram tão boas, mas se formos pôr na balança, a balança vai estar no lado positivo, porque fez coisas muito boas. E digo a verdade, o senhor Fernando fez a sua parte no elo de ligação à cultura teixeirense. Aquela família, de uma maneira ou de outra, tem que estar neste elo de ligação, porque eles fizeram um bom trabalho. Assim como os outros, ok? Mas daquilo que eu sei é da parte deles. Portanto, da parte deles eles fizeram um bom trabalho, trouxeram artistas de muita classe, trouxeram cantadores do top que a nossa ilha tem, trouxeram aqui, eu tive o prazer de apresentar aqui pela primeira vez na deslocação ao Canadá. Estas senhoras hoje são o fado alado. Já tive o prazer de apresentar estas senhoras como fado alado na Casa dos Açores, okay. Como fadalistas. Primeira vez que elas atuaram aqui no Sport Clube Angrense, eu a que apresentei. Depois, na Quinta do Aleitor, também tive o prazer de ser eu a apresentar. Depois, teve um outro espetáculo fantástico, enorme, muito bonito, que foi no St. John's. Também fui eu o apresentador. Pronto, mas a idade vai chegando e é preciso a gente esteja mais dentro da eletrónica. Hoje já toda a gente leva uma coisinha na orelha para apresentar. Eu acho que apresentar um espetáculo ao vivo não deve ter outra coisa senão o microfone. E as coisas, e alguns nomes que é preciso ter, mas as coisas têm que sair de coração. Isto é a minha maneira de ver. Tive o prazer também de apresentar as festas da Praia da Vitória. Só falhei um ano enquanto as festas tiveram na mão do grupo de amigos da Praia da Vitória. Agora já não é. Agora estão bem entregues, estão bem. É uma amiga minha que é a nossa Sara Costa. A nível social é uma barra e feliz dos praienses porque ela está aqui entre nós e ela tem contribuído com trabalhos fantásticos. Portanto, quero dar os parabéns à Sara porque ela ultimamente aqui está com esta nova Câmara Municipal. Acho que ainda não houve nada, mas com a Câmara anterior ela fez 2 espetáculos. E antes disto, parece-me que foi 15 ou 16 que eu apresentei. Tinha a apresentação do dia da festa e nas chegadas fiz aquilo que sabia. Tentei fazer o meu melhor. Tive um ano que não fui. Tivemos que falar uma locutora profissional, foi a Cristina Costa. Não fui porque a minha filha estava hospitalizada e, portanto, as coisas não estavam. Mas, de resto, fui sempre eu a apresentar uma coisa que me honra muito, muito, muito. Dei sempre o meu melhor a toda aquela assistência que aparecia. Foi sempre respeitada por mim. Os convidados de honra da mesma forma. Os meus colegas de trabalho, todos eles foram respeitados por mim.
chamadas nas horas certas, pelos seus nomes certos, com amor e dedicação. E a maior festa que eu apresentei em recinto fechado, está na história, nunca mais me vou esquecer, foi para o Sr. Fernando Marques. A primeira festa que eu apresentei para o Sr. Fernando Marques. Veio a filha Sujá Albino, o filho do Sr. Ezequiel Rodrigues e o então já falecido Garadeiro de Povo, Humberto Filipe. 1000 e tantas pessoas. Abriu as salas, teve que se abrir. Cheguei lá, estava lá o meu amigo João Marques, o meu grande amigo João Marques. Mas, João, o teu irmão, José, o meu irmão ainda não chegou. Disse, ainda não chegou, pai. Isto é que horas é que... Diz ele, o senhor não sabe. Eu não sei nada, ainda sei o que é que eu tenho para aí, o que é que tenho para apresentar, o que é que... Diz ele, senhor Joé, isto está mal. Disse, mas como é mal? Diz ele, e já vi aí alguns outros novos artistas para cantar. Eu disse, o quê? Outros novos artistas para cantar. Depois não tinha 9, tinha 10. 10 artistas para cantar e o conjunto era os Panteras. Quando o Fernando lá aparece, o Fernando lá diz, Fernando, tu mesmo a sério, tu queres que me dê um ataque de coração? Isso é que se já vai desenrascar. Realmente tem eu vou-me desenrascar. E lá se desenrascou o espetáculo. Às 2h15 da manhã acabou o espetáculo. Consegui-se fazer, mas foi o espetáculo em recinto fechado, com mais assistência que eu tivesse apresentado. Em recintos abertos, como a Quinta do Aleitor, tive a felicidade de apresentar para 5.000. Mas ali, de facto, coisas boas que apresentei e que fiz e que não vão esquecer nunca mais. O senhor tem alguma mensagem para quem é que tiver a ver a nossa conversa de hoje? A primeira mensagem que eu tenho é para ti. É uma mensagem de agradecimento e dar-te os parabéns por essa nova iniciativa, por o teu novo canal. Mas ter um novo canal e ainda ter a iniciativa já não era tão bom assim. Duas coisas que estás de parabéns. O novo canal e essa tua iniciativa de arrancares neste projeto de conversas na comunidade. Acho fantástico, acho lindo. Isto é uma descoberta da língua do povo. Na minha opinião, está a ser muito positivo. Tens batido nas portas certas, ainda há mais portas para bateres. E ainda bem que há. Dizer-te também, da minha parte, se alguma vez precisares de mim, algum telefonema, alguma opinião, mesmo eu não sendo, talvez, dos que mais precisamos, estou à tua disposição para qualquer coisa que seja preciso. Além disso, para a comunidade, para os clubes, para as irmandades, para tudo, eu habitualmente digo, se achar que eu sirvo para vos servir, não hesite em pedir ou em procurar-me, porque eu não vou levar nada a ninguém para alguma palavra que possa dizer ou que eles possam achar que eu possa servir para aquilo que eles bem entendem que é. Portanto, isso é uma das coisas que eu quero deixar à disposição de qualquer uma irmandade, de qualquer um clube, qualquer uma organização, artistas que queiram... Eu sei que não é fácil, que os artistas... Eu tenho apresentado muitos e muitos nos seus trabalhos discográficos, na apresentação dos seus CDs, mas eu sei que os locutores da rádio são eles que nas suas rádios que lançam os discos, que lançam os CDs. Portanto, eles também querem aparecer e querem fazer o seu. E eu respeito
esse capítulo. De qualquer forma, eles já sabem. Eu já estive lá. Eu estou sempre lá, estou sempre ao lado deles. Quando houver necessidade, mesmo que seja para tapar um buraco, não hesite. Venha à minha beira, telefone. Eu sou humilde. Não tenho problema de ser o último a ser contratado, de ser o primeiro. Se achar que eu sirvo, que posso resolver a situação, conte comigo, que eu estou à vossa disposição. Então, muito obrigada ao senhor por este tempo que tivemos aqui a conversar e desde já um bom ano. Posso acrescentar só um pouco? Sim. Quero dar os parabéns a todo aquele que este ano saiu no Carnaval, que fez danças, que escreveu, que participou, a quem esteve no salão a assistir. Quero agradecer a todos. E se, porventura, tem jeito para fazer, sabe tocar, sabe estar, gosta, diga que quer fazer. Diga, ponha no Facebook, ou já há uma facilidade tremenda. Não tenha vergonha, não tenha custo. Abra os seus braços e diga: eu quero servir esta cultura. Não tem que ser da terceira, não tem. Eu, habitualmente, quando estou em qualquer lugar que tenho alguma coisa da terceira, peço sempre aos amigos da terceira que deem uma ovação, tipo abeseado, a quem não é da terceira e foi ali apoiar aquilo que era meu. Portanto, estou de peito aberto para dizer a todos: obrigado a gente que tem feito cultura, gente que está sempre pronta a trabalhar, gente que é amiga e gente que não deixa que se diga não à cultura da Ilha Terceira. Obrigado, Adélia, mais uma vez. Continua o teu trabalho e muita saúde e felicidades. Obrigada ao senhor.